Olá! Nos últimos dias cresceu assustadoramente o número de casos de gripe, inclusive com desdobramento para situações mais graves aqui em Teresópolis. Nossa reportagem esteve na Secretaria Municipal de Saúde para saber aí mais informações sobre essa situação. Infogripe da Fiocruz alerta. A última edição do boletim Infogripe da Fiocruz alerta que a influenza A segue em franco crescimento em todas as regiões do país. Aqui no município de Teresópolis já é possível perceber na população esse crescimento no número de casos de gripe, a influenza A e outras relacionadas, mesmo diante de incessantes campanhas para a imunização. Nós viemos até a Secretaria Municipal de Saúde para conversar com a doutora Edneia Martuccelli, que é responsável pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, para saber quais as ações realizadas pela Secretaria e como a população pode se proteger desse número crescente de casos de influenza. Doutora Edneia Martuccelli falou também sobre uma questão que é apontada no estudo da Fiocruz, sobre o aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que podem levar a internações e até mesmo a óbitos. De fato, vem crescendo, a Secretaria Municipal de Saúde percebeu esse crescimento de casos de influenza na cidade? Então, na verdade, sim, né? Esse é um período em que a gente tem quedas de temperaturas muito extensas e aí nós temos a circulação de vários vírus, que são vírus responsáveis por gripe, né? E também por outros quadros clínicos, principalmente em crianças e idosos, porque são mais vulneráveis, né? No momento em Teresópolis, a gente tem tanto a circulação do influenza A quanto do influenza B. Predomina o influenza A, né? Mas os nossos casos mais graves têm sido identificados como por influenza B, tanto de síndrome respiratória aguda grave, quanto de um óbito que nós tivemos no município, que também teve a identificação do vírus, e o vírus foi identificado da cepa B. No ano passado, nós tivemos 20 casos, né, basicamente notificados de influenza com hospitalização. Nesse ano, a gente já tem em torno de 45 casos nos hospitais, né, da cidade, crianças, adultos e idosos internados por influenza. Então, isso é um aumento de mais de 100%, diríamos assim. Mas os números são pequenos, mas eles são muito significativos, porque são quadros de agravamento que necessitam e levam essas pessoas à internação. A gente teve um consumo em uma semana de mais de 30 indicações de uso do medicamento específico e, portanto, a gente crê que em uma semana nós tivemos 30 notificações de casos leves e moderados. A vacina para a influenza, né, que hoje no Brasil existe já há algum tempo, é muito eficiente em reduzir a mortalidade e, portanto, reduzir o adoecimento das pessoas, né? A gente diz que ela é uma vacina muito eficaz e muito eficiente, ou seja, ela diminui a mortalidade, ela impede que as pessoas venham a morrer por essa doença e impede também que as pessoas adoeçam por essa doença, o que é muito melhor. Também nos preocupa a questão da imunização. É óbvio que nós começamos agora em abril, então a gente tem um período pequeno, mas a gente esperava uma maior adesão da população e isso não vem acontecendo. Então, hoje eu tenho a cobertura vacinal, que é de 24,4% da população prioritária. Só que a vacina, nesse momento, está sendo ofertada para toda a população, independente da faixa etária e independente das comorbidades, né? Nós tivemos até meados de abril, final de abril, uma oferta que era só para grupos prioritários. Então, pacientes hipertensos, portadores de doença crônica, crianças acima de 6 meses, idosos acima de 60 anos. Então, esse padrão ele não está mais sendo obedecido. Hoje a gente tem a distribuição da vacina para todos, em todas as unidades municipais. Claro que cada uma das unidades buscou um horário melhor para adequar a sua rotina, né? Mas não haverá uma negação de vacina
caso chegue uma pessoa numa unidade que não possa ir no outro dia. Essa vacina será feita. Mas, assim, a gente tem um objetivo hoje de vacinar todos os 179 mil habitantes da cidade, que constam do IBGE com mais de 6 meses. A gente hoje tem, da população-alvo, 20.699 pessoas só imunizadas. E a gente teve na campanha em torno de mais 1.500 pessoas. Então, eu tenho em torno de 22 mil pessoas vacinadas. É preciso que a população compareça às unidades. É importante que a gente fale que a influenza tem um aumento e um crescimento na cidade, mas que há maneiras de controlar essa patologia e que a Secretaria de Saúde está atenta a esse processo e, especificamente, a Divisão de Vigilância tem acompanhado a evolução da doença e o perfil de adoecimento na cidade. Mais um alerta agora em relação a golpe, estelionato. Aquele caso, apesar de batido, o caso do filho fake continua fazendo vítimas em Teresópolis. Somente no fim de semana, mais 2 pessoas acreditaram na história. É essa conversa aí, ó. Essa aí é antiga, já mostramos aqui, mas serve para ilustrar. A pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp, aí, nesse aplicativo tão famoso, com alguém se identificando como filho ou filha dela, dizendo que precisou trocar o motivo, o telefone por algum motivo, que perdeu, que vai ficar para trabalho, etc, etc. E tem lá a foto do suposto familiar, né, onde ele conseguiu, na rede social, da vítima. Muita gente vai lá em comentário de rede social e coloca o telefone. Alguém cria um anúncio fake de emprego, de facilidade, pede para deixar o telefone e as pessoas deixam. Aí depois o golpista vai lá, copia o telefone, vai na rede social, quem é o filho dessa pessoa? Vai lá, pega a fotinha, monta o contato e vai para cima aí com esse golpe. Bom, no fim de semana, mais 2 mulheres acreditaram nessa história aí. Aqui em Teresópolis, uma perdeu R$ 1.500, acreditou que estava ajudando a filha que havia perdido o telefone, e a senhorinha fez um empréstimo bancário de R$ 1.500 para poder ajudar a filha. E só depois descobriu que não era ela. No outro caso, a pessoa comprou eletrodomésticos, supostamente comprou, né, com preço muito bom também para ajudar a parente. R$ 4.150 foi o valor do segundo caso. Trabalhar, não querem não, mas dá golpe. Então fica a dica, recebeu esse tipo de mensagem, mesmo tendo a foto do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, verifique. Como você verifica? Faça uma ligação. Se for o seu filho, ele vai atender o telefone. Oi, mãe. Ou pede para fazer uma chamada de vídeo. Texto e foto não são suficientes. E se já entrou pedindo dinheiro, desconfie. Então vamos ficar mais esperto, porque o que tem de malandro por aí hoje em dia com rede social, então, é uma barbaridade. Atenção, você que é expositor ou conhece algum expositor da Feirinha do Alto. A prefeitura anunciou aí que está terminando o prazo de recadastramento e quem não fizer terá as atividades suspensas. Termina agora no dia 30, sexta-feira. Então, se você é ou expositor, tanto titular ou auxiliar, precisa atualizar a documentação. Os locais de atendimento, lá na administração da feirinha, ali na estação, no segundo andar, ou no protocolo da prefeitura, no primeiro piso. Os documentos são esses aí, ó. Certidão nada consta do DAN, cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do título, do comprovante de residência e também uma foto 3x4 recente. Então, até sexta, dia 30. O ultramaratonista Delino Tomé, morador da Barra do Imbuí, está naquela missão dificílima que você viu aqui. Ele está correndo, saiu aqui de Teresópolis e vai chegar a João Pessoa, na Paraíba, correndo. O Delino agora no final da tarde desta quarta-feira chegou a Bom Jesus, Tabapuana, informou aqui ao diário que iria dar uma paradinha para um lanche e já atravessaria para o Espírito Santo. Ele divulgou um vídeo aí das primeiras horas da manhã aí, né, desta quarta-feira, nessa longa jornada pelas estradas aí de Teresópolis a João Pessoa. Bom dia. Este é o lugar aonde o filho chora e a mãe não vê. Aí, ó. Estamos aí, ó. Na 101
Passamos já por vários lugares, entendeu? À noite. Aí agora estamos seguindo adiante em direção à Bahia. Tá tudo perfeito, muita tranquilidade. A minha companheira, ó, nada, ó, epa, porque precisa repor as energias. Aí, ó, a minha menina aí, ó, minha companheira aí, ó, quase 20 quilos. Então, estamos aí, tá? Que dê um bom dia para todos aí, que Deus abençoe. 71 anos de idade, esse é o Delino Tomé, né? De Teresópolis a João Pessoa sozinho. Olha as estradas que o Delino vem atravessando aí nos últimos dias, desde domingo, né? Seguiu pela BR-116 até Além Paraíba, depois foi ali em direção a Santo Antônio de Pádua e passou já por Bom Jesus Tabapuana. Nesse momento ele já deve estar em terras capixabas já. A previsão é que ele conclua essa jornada dificílima em até 35 dias. E a Diário TV já tem um representante lá em João Pessoa com a missão de registrar a chegada do Delino Tomé no final dessa grande jornada. E do esporte, vamos agora para o destaque na dança. Mais um grupo da cidade aí representando muito bem o município. Quem tem mais informações é a Maria Eduarda Maia. Reafirmando o talento dos teresopolitanos na dança, mais uma vez o nosso município foi representado na modalidade, estando no pódio de um importante evento realizado no Rio de Janeiro no último final de semana, que já está em sua 4ª edição, o Circuito do Festival de Dança da Barra. O Circuito FDB é o Circuito Festival de Dança da Barra. São 11 etapas, entre elas também tem etapa em São Paulo e BH, e ali eles selecionam os melhores bailarinos para a última etapa que acontece no final do ano. Nesse sábado agora passado, a gente foi com 3 coreografias e premiamos as 3 coreografias, né? Então a gente está muito orgulhoso com o trabalho que vem sendo feito pelo Centro de Dança Atitude, em parceria com o Centro Cultural FESO ProArte, e estamos bem esperançosos para as próximas etapas. E quais foram as coreografias premiadas? Nós tivemos a coreografia do Balé Clássico Livre, que foi um duo, a coreografia de Tédio, que apresentamos no nosso espetáculo agora em março. Teve a coreografia de Gamer, que competiu na categoria profissional de danças urbanas, com a Manuela. E teve o jazz infantil com a Alice, que também dançou o duo, né? Então ela voltou aí para casa com 2 medalhas. E qual que é a expectativa do centro para as próximas etapas do circuito? Essa foi a primeira etapa que a gente participou, inclusive foi o primeiro festival competitivo que o Centro de Dança Atitude foi. Ano passado a gente já tinha ido em um, só que não foi competido para ganhar experiência. E dessa vez a gente foi no nosso primeiro, tivemos ótimos resultados de 3 coreografias, levamos as 3 premiações em 3º lugar. E os próximos estamos bem esperançosos, trabalhando bastante, já temos coreografias prontas, são as coreografias do nosso espetáculo que a gente fez no Teatro FESO no mês passado. Vamos levar as crianças, os adultos e estamos bem esperançosos mesmo com os próximos resultados. E quais que serão as datas das próximas etapas do circuito? Dia 29 de junho agora temos a próxima etapa, a 5ª etapa, que a gente vai levar 5 coreografias, e no dia 12 de julho vamos ter a 6ª etapa, que vai ser a etapa Kids, que vai ser a primeira vez que a gente vai levar as crianças da escola para competição também. São em torno de 25 crianças, e vamos levar todo mundo para viver essa experiência maravilhosa que só a dança pode proporcionar para a gente. O Centro de Dança Atitude, que fica localizado no Centro Cultural FESO ProArte, trabalha com modalidades como balé clássico, jazz, danças urbanas, dança do ventre e K-pop, sendo um importante espaço que atua em prol da arte e da cultura local, destacando os talentos da dança em Teresópolis. E nesta etapa do Circuito do Festival de Dança da Barra, foi ao pódio com as dançarinas Letícia Fernandes, Manuela De Carlo e Alice Schmidt.
Qual que foi a coreografia apresentada por você na última etapa do festival? Coreografia gamer da modalidade Danças Urbanas, coreografada pela Ana Vitória e por mim. E qual que foi, assim, a sua experiência pela primeira vez estando apresentando uma coreografia pelo profissional? É um pouquinho assustador, né? Porque as avaliações são mais rigorosas, os jurados são mais rigorosos, então você fica um pouquinho assustado, mas foi uma experiência incrível você estar ali no palco sozinha, executando, né? Tudo que você ensaiou por muito tempo. Foi uma experiência muito boa. E assim, a dança já tá na sua vida há muito tempo? Quando é que começou? Olha, começou na verdade quando eu tinha 5 anos, né? Foi por acaso que eu descobri sem querer a fita do Michael Jackson e eu comecei a tentar aprender as coreografias. E aí eu comecei a fazer aula mais ou menos em 2014 e aí eu tô no CDA desde que o CDA nasceu também, desde 2017. Quais que foram as coreografias? Você foi premiada em 2. Quais que foram as coreografias que você apresentou na última etapa do festival? Foi um solo de jazz coreografado pela Natália Simões e um dueto de tédio que a gente apresentou no espetáculo Eu Sinto esse ano. E assim, você ganhou 2 medalhas. Qual que foi a sua experiência tanto no solo quanto no duo? Eu não sei explicar, eu fiquei bem nervosa para os dois, mas eu fiquei feliz de ter levado medalha tanto para as 2 danças. E qual que é a sua expectativa para as próximas etapas do circuito? Depois das críticas construtivas que os jurados deram, a gente vai melhorar bastante para trazer ainda mais medalhas para casa. No último fim de semana, os teresopolitanos registraram um balão, né? Mais de um, né? Eles são parecidos, no final das contas eram 2 balões aí criminosos aí passando principalmente na região da Serra dos Órgãos, ali nessa área de Teresópolis, depois Serra dos Cavalos. E os balões acabaram caindo aqui na cidade abaixo, que foi Cachoeiras de Macacu, e foram aí recuperados pelo pessoal do INEA, tendo apoio da APA Cachoeira de Macacu, né? 2 balões, cada um aí com 7 metros de altura e um deles carregando uma bandeira de 20 metros, né? Como caiu dentro de uma área aí protegida, né? Os bandidos que soltaram os balões, porque quem faz isso é bandido, é crime, não é cultura, é crime. Não tentaram resgatar, né? E não é bater de frente com a guarda florestal. Lembrando que dá multa aí para quem for pego carregando isso aí, né? Soltando, carregando ou incentivando essa prática, que pode colocar aí a perder uma unidade de conservação inteira, por exemplo. Aliás, já tivemos aqui várias vezes prejuízo no Parque da Serra dos Órgãos, Três Picos e no Parque Montanhas em consequência desse ato criminoso que continua sendo praticado. O principal templo católico do bairro mais populoso do município, São Pedro, tem um novo pároco. O padre Leonardo assumiu aí a igreja de São Pedro, a paróquia de São Pedro, na última terça-feira. Padre Leonardo Santos da Silva. Ele tomou posse como administrador paroquial. A missa foi celebrada pelo bispo diocesano, Dom Joel Portela Amado, e também contou com a presença de vários sacerdotes, entre eles o decano de Santa Teresa, né, o padre Jorge Pacheco, e o decano de São Pedro de Alcântara, padre Luiz Melo. Paroquianos das paróquias Nossa Senhora da Guia e Nossa Senhora da Ajuda, onde o padre Leonardo exerceu o ministério, também vieram aqui à paróquia São Pedro prestigiar aí o início dessa nova missão. No tiro de guerra, na sexta-feira, ocorre a formatura dos jovens que estão aí servindo ao Exército Brasileiro e vão ajudar na Guarda Civil Municipal, né? Um projeto aí do TG em parceria com a Prefeitura, chamado GAT, Grupo de Apoio ao Trânsito, onde alguns jovens aí, durante o serviço militar, né, vão ser utilizados para ajudar no trânsito de Teresópolis e vão receber uma ajuda de custo. A formatura será na sexta-feira, lá no TG, às 10 da manhã. São 11 jovens escolhidos nessa primeira fase do programa para auxiliar a Guarda Civil Municipal, principalmente na região central do município. Hoje copiamos da internet uma lembrança, né, muito legal de um antigo motorista das viações 1º de Março e Dedo de Deus, né, porque os ônibus eles ajudam a contar a história não só do transporte coletivo, mas também de uma cidade, né, de uma sociedade.
Afinal de contas, quem não utilizou ônibus antigo? Olha só, os registros do João Carlos Oliveira, muito tempo motorista dessas empresas. Ele divulgou essas 3 fotos aí que mostram 3 coletivos de épocas diferentes. Esse aí, então, é Rosário Posse. Esse aí eu lembro bastante, né? Quando criança eu morei aí no bairro de São Pedro, até os 17 eu morei no bairro de São Pedro, estudava no Presidente Bernardes, então lembro muito desse coletivo passando por lá, né? Tinha um topetinho, digamos assim, né? Onde está o letreiro ali do Rosário Posse. O João Carlos Oliveira, né? Além de antigo motorista aí das empresas aí que fazem o transporte coletivo urbano de Teresópolis, ele é filho do lendário radialista Carlos José de Oliveira, né? Nosso amigo Carlos José, lá da geração 2000, João Carlos é filho dele e tem lá no seu acervo preciosidades como essa, né? 3 momentos diferentes, ele cita ali ponto final de Pimenteiras, ponto final do Caleme e o ponto final da Posse, né? Essezinho aí, lá no sítio da âncora, né? Tá lá até hoje essa âncora lá na Posse, o ônibus fazia a parada final ali bem ao lado do sítio, né? Quanta história, hein, João Carlos? Quantos coletivos diferentes passaram aí pelo transporte aqui no nosso município. Esse é mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa e nas redes sociais Facebook e Instagram. Detalhadamente tudo lá no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!